Traduza isto, e eu te dou US$ 1 milhão, disse o milionário rindo. Os executivos explodiram em gargalhadas, mas quando a menina abriu a boca, o riso congelou em seus rostos. A Almeida Tower erguia-se sobre a cidade como um monumento ao poder, 60 andares de vidro e aço que refletiam as nuvens, construída com o suor de milhares de trabalhadores que jamais pisariam seus escritórios principais. No último andar, onde o ar parecia mais exclusivo e os tapetes custavam mais que casas inteiras, desenrolava-se uma cena que mudaria destinos para sempre. Luciana Silva tinha as mãos geladas, não pelo ar-condicionado que mantinha a sala de reuniões à temperatura perfeita, mas pelo terror que lhe percorria cada veia do corpo. Estava parada no meio de uma sala cheia de pessoas que a olhavam como se fosse uma mancha em seus sapatos de grife. Sua mãe, Renata, a havia trazido naquele dia porque não havia ninguém que pudesse cuidar dela. Era feriado escolar, e as opções eram trazer, lá para o trabalho, ou deixar, lá sozinha no pequeno apartamento que compartilhavam na periferia. Renata havia escolhido o que acreditava ser mais seguro. Quão enganada estava. E isto, o que é? A voz do Dr. Miguel Almeida cortou o silêncio como uma faca enferrujada. O CEO da Almeida Global Holdings era um homem que havia construído seu império sobre as costas de outros. Seu terno custava o que Renata ganhava em 1 ano, seu relógio, o que ela ganharia em 5. Mas o mais caro que possuía era seu desprezo por qualquer um que considerasse inferior. E para Miguel Almeida, quase todos eram inferiores. Senhor Almeida, peço desculpas. Renata deu um passo à frente, sua voz tremendo. Minha filha não tinha onde ficar hoje. Ela ficará em silêncio na copa. Não incomodará ninguém, prometo. A copa. Almeida arqueou uma sobrancelha, olhando para Luciana de cima a baixo com um sorriso de desgosto mal disfarçado. Sua filha. Você a trouxe para minha empresa como se isto fosse uma creche. Os executivos ao redor da mesa começaram a murmurar. Doutor. Ricardo Costa, o advogado corporativo e braço direito de Almeida, sorriu com aquela expressão de satisfação que só os covardes mostram quando alguém mais poderoso humilha os fracos. Senhor, Renata começou. Silêncio. Almeida levantou uma mão. Seus olhos não se desviavam de Luciana. Aproxime-se, menina. Luciana olhou para sua mãe. Viu o medo em seus olhos, a súplica silenciosa de que obedecesse sem causar problemas. Renata havia trabalhado naquela empresa por anos. Limpava os pisos que outros sujavam. Organizava os escritórios que outros desorganizavam. Suportava humilhações que outros jamais imaginariam. Tudo para dar à filha uma vida melhor. Com passos lentos, Luciana caminhou para o centro da sala. As paredes de vidro mostravam a cidade lá embaixo, pequena e insignificante. A mesa de reuniões brilhava sob as luzes, tão polida que Luciana podia ver seu próprio reflexo. Uma menina com um uniforme escolar, mochila azul pendurada em um ombro, completamente fora de lugar naquele templo do poder corporativo. Como você se chama? Almeida perguntou, inclinando-se para a frente em sua cadeira de couro. Luciana, senhor. Luciana, repetiu ele saboreando o nome como se fosse algo amargo. Diga-me, Luciana, o que sua mãe faz aqui? A pergunta era uma armadilha. Luciana sabia. Qualquer resposta seria usada como arma. Trabalha, senhor, respondeu em voz baixa. Trabalha. Almeida soltou uma risada curta. Você chama de trabalho limpar os banheiros que nós usamos, apanhar o lixo que nós geramos? Alguns executivos riram, outros olharam para o lado, desconfortáveis, mas sem a coragem de intervir. É um trabalho honesto, senhor, Luciana disse. E algo em sua voz fez as risadas pararem. Almeida estreitou os olhos. Não estava acostumado a ser respondido. Menos ainda por uma menina filha de sua funcionária de limpeza. Trabalho honesto. Ele se levantou, sua altura imponente, projetando sombra sobre Luciana. Sua mãe ganha em 1 mês o que eu gasto em um jantar, e você vem aqui me dar lições sobre honestidade. Maximiliano. Uma voz feminina interveio do outro lado da mesa. Era Helena Dubois, a investidora francesa que havia vindo para negociar um acordo milionário. Talvez devêssemos continuar com a reunião. Os documentos podem esperar. Almeida não desviou os olhos de Luciana. Havia encontrado um novo entretenimento. Diga-me, menina estudiosa, quão inteligente você é? Tira boas notas na sua escolinha de bairro? Luciana não respondeu. Manteve o olhar baixo como sua mãe lhe havia ensinado. Não cause problemas. Não chame a atenção. Sobreviva. Eu lhe fiz uma pergunta. A voz de Almeida endureceu. Sim, senhor. Tiro boas notas. Em que matérias?
Em todas, senhor. Outra risada percorreu a sala. Dr. Ricardo Costa inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com malícia. Em todas? Inclusive em idiomas? Perguntou o advogado. Sim, senhor. E que idiomas você fala, pequena gênio? Almeida cruzou os braços, seu sorriso se tornando mais amplo. Luciana hesitou. Sabia que qualquer coisa que dissesse seria motivo de zombaria, mas também sabia que mentir era pior. Sua mãe lhe havia ensinado isso também. A verdade, embora doa, é sempre melhor que a mentira. Português, inglês, francês, alemão e árabe, senhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto, e então Miguel Almeida fez algo que ninguém esperava. Jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada tão estrondosa que fez vibrar os janelões. Uma gargalhada que continha todo o seu desprezo, toda a sua incredulidade, todo o seu desdém por aquela menina que se atrevia a afirmar algo tão absurdo. 5 idiomas! Exclamou entre risos. A filha da senhora da limpeza fala 5 idiomas. Os executivos se uniram à risada. Era mais fácil rir com o chefe do que permanecer em silêncio. Era mais seguro ser cúmplice do que ser neutro. Renata quis correr para a filha, mas seus pés estavam pregados ao chão. As lágrimas ameaçavam sair, mas as conteve. Não podia mostrar fraqueza. Não aqui, não agora, senhor Almeida. Helena Dubois falou novamente, desta vez com um tom mais firme. Acho que isto já foi suficiente. Mas Almeida não havia terminado. Tinha uma ideia. Uma ideia que lhe pareceu brilhante em sua crueldade. Aproximou-se da mesa e pegou um maço de documentos. Eram os contratos para a negociação internacional que se realizaria naquela tarde. Documentos em 5 idiomas diferentes, preparados por tradutores profissionais que cobravam fortunas por seu trabalho. Muito bem, pequena poliglota. Almeida aproximou-se de Luciana agitando os papéis diante de seu rosto. Eu lhe proponho um trato. Maximiliano. Helena começou. Silêncio, ordenou sem olhá-la. Seus olhos estavam fixos em Luciana como um predador observando sua presa. Eu lhe dou $1 milhão se você traduzir isto. A sala ficou em comoção. $1 milhão para uma menina. Dr. Ricardo Costa sorriu amplamente. Entendia perfeitamente o que seu chefe estava fazendo. Era uma humilhação perfeita. A menina não conseguiria traduzir nada, faria papel de ridículo, e sua mãe aprenderia a lição de nunca mais trazer problemas para o escritório. Aqui há documentos em inglês, francês, alemão, árabe e japonês. Almeida continuou. Se você puder ler, e traduzi-los corretamente, eu lhe dou o dinheiro. $1 milhão agora mesmo, diante de todos. Isso é injusto. Renata finalmente encontrou sua voz. É apenas uma menina. Uma menina que diz falar 5 idiomas. Almeida nem sequer a olhou. Não é mesmo, Luciana? Ou você estava mentindo? Luciana levantou o olhar pela primeira vez, desde que havia entrado naquela sala. Seus olhos se encontraram com os de Almeida. Neles não havia medo, não havia vergonha, havia algo que o CEO não via há muito tempo. Havia fogo. Não estava mentindo, senhor, disse Luciana, sua voz clara e firme. Mas o senhor mencionou japonês. Eu disse que falava árabe, não japonês. O sorriso de Almeida titubeou por um segundo. Então suponho que você perde por default. Que pena, mas posso tentar assim mesmo. Luciana estendeu a mão. Dê-me os documentos. Um murmúrio percorreu a sala. Ninguém esperava aquilo. Todos esperavam lágrimas, desculpas, humilhação completa. Não uma menina estendendo a mão com a mesma autoridade de um executivo fechando um negócio. Almeida hesitou, pela primeira vez na conversa. Parecia inseguro de como proceder, mas seu orgulho era maior que sua prudência. Como quiser, entregou os documentos com um sorriso desdenhoso. Você tem 5 minutos. Luciana pegou os papéis. Suas mãos já não tremiam. Algo havia mudado nela. Ou talvez algo que sempre estivera ali finalmente havia despertado. Olhou o primeiro documento. Estava em inglês. Era um contrato de investimento com cláusulas complexas sobre porcentagens de participação e garantias financeiras. Começou a ler em voz alta. No início, ninguém prestou verdadeira atenção. Esperavam que ela balbuciasse, que se confundisse, que demonstrasse a farsa que todos acreditavam que era. Mas então as palavras começaram a fluir. Luciana não apenas lia, traduzia simultaneamente para o português, explicando o significado de cada cláusula com uma precisão que fez Helena Dubois inclinar-se para a frente em seu assento. Espera, a investidora francesa interrompeu. O que você disse sobre a cláusula de rescisão? Luciana repetiu a tradução.
acrescentando contexto legal que nem mesmo os advogados presentes haviam considerado. O segundo documento estava em francês. Luciana o pegou e, olhando diretamente para Helena, começou a ler em perfeito francês parisiense. Helena Dubois empalideceu. Sua pronúncia murmurou em seu idioma natal. É impecável. Luciana sorriu levemente e continuou com a tradução para o português. O terceiro documento era em alemão. Era um relatório técnico sobre transferências bancárias internacionais. Luciana o leu com a mesma fluidez, seu sotaque tão perfeito que Karl Brenner, o banqueiro alemão presente como consultor, tirou os óculos para olhar, lá melhor. Onde você aprendeu alemão? Perguntou em seu idioma. Minha vizinha era alemã, senhor. Luciana respondeu também em alemão. Ela me ensinou desde que eu era muito pequena. Dizia que as palavras são pontes entre mundos. O quarto documento estava em árabe. Era uma carta de intenção de Omar al-Rashid, o empresário que negociaria via videoconferência naquela tarde. Luciana pegou o papel e começou a ler os caracteres árabes da direita para a esquerda, sua voz adotando a cadência particular desse idioma antigo. Omar al-Rashid, que estava conectado por videoconferência para observar a reunião preliminar, levantou-se de seu assento em seu escritório, a milhares de quilômetros de distância. Quem é esta menina? Perguntou em árabe. A filha da senhora da limpeza. Luciana respondeu no mesmo idioma sem desviar os olhos do documento. E sua carta está muito bem escrita, senhor al-Rashid, especialmente o parágrafo sobre a importância da confiança nos negócios. A sala estava em completo silêncio. Miguel Almeida havia parado de sorrir. Seu rosto havia se transformado em uma máscara de incredulidade que lentamente se tingia de algo mais perigoso, humilhação. Só restava um documento. O que estava em japonês, o idioma que Luciana havia admitido não conhecer. Almeida viu sua oportunidade. O último, disse recuperando algo de sua compostura. Japonês, você disse que não fala. Suponho que aí termina seu showzinho. Luciana olhou o documento. Os caracteres japoneses a olhavam de volta como um enigma impossível. Sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Sentiu a esperança de sua mãe. Sentiu o desprezo de Almeida. Sentiu o assombro dos investidores internacionais e então fez algo que ninguém esperava. Caminhou até onde Yuki Tanaka, a executiva japonesa, estava sentada. Inclinou-se respeitosamente como havia visto fazer em vídeos educativos e falou: Tanaka-san, não falo japonês, mas estudei a cultura de seu país por anos. Sei que no Japão admitir o que não se sabe é tão importante quanto demonstrar o que se sabe. Peço-lhe humildemente que me ensine a ler este documento. Não hoje, mas algum dia. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Yuki Tanaka se levantou lentamente. Seus olhos brilhavam com algo que poderia ter sido admiração, ou talvez algo mais profundo. No Japão, disse em português com sotaque suave, temos uma palavra, gambaru. Significa esforçar-se ao máximo, nunca desistir, dar tudo de si, mesmo que o resultado seja incerto. Olhou para Almeida com uma expressão que fez o CEO recuar um passo. Esta menina acaba de demonstrar mais gambaru do que qualquer executivo que conheci em 20 anos de negócios. Helena Dubois se levantou também. Concordo completamente. O que acabo de presenciar é extraordinário. Karl Brenner assentiu. Nunca vi algo assim. Omar al-Rashid, da tela, falou em português com voz grave. Senhor Almeida, o senhor prometeu $1 milhão. A menina traduziu 4 de 5 documentos perfeitamente. Eu diria que ela cumpriu com sobras. Almeida olhou ao redor. Os aliados que esperava ter haviam se voltado contra ele. A humilhação que havia planejado para uma menina agora caía sobre seus próprios ombros. Isto é ridículo. Sua voz tremia de fúria contida. Foi uma brincadeira. Obviamente não vou dar $1 milhão a uma pirralha. Uma brincadeira? Helena Dubois repetiu lentamente. Humilhar uma menina diante de investidores internacionais lhe parece engraçado, senhor Almeida. Isto é minha empresa. Almeida bateu na mesa. Eu decido o que é engraçado e o que não é. Dr. Ricardo Costa tentou intervir. Talvez devêssemos fazer um recesso. Ninguém pediu sua opinião. Almeida gritou para seu próprio advogado. Luciana permanecia de pé no centro da sala, segurando os documentos contra o peito. Olhava para sua mãe, que chorava silenciosamente perto da porta. Lágrimas de orgulho misturadas com medo pelo que viria depois. Porque ambas sabiam a verdade. Almeida não perdoaria essa humilhação. Não importava o que os investidores pensassem.
Não importava o que fosse correto ou justo, a vingança viria. Era só uma questão de tempo. Mas naquele momento, enquanto o sol da tarde entrava pelos janelões e banhava a sala em luz dourada, Luciana Silva havia conseguido algo que ninguém acreditava ser possível. Havia feito um gigante tremer. E isso, embora não soubesse ainda, era apenas o começo, porque em algum lugar daquela torre de vidro e aço, alguém mais havia estado observando, alguém que conhecia segredos que mudariam tudo, e esse alguém acabava de encontrar exatamente o que estava procurando há anos. As consequências chegaram mais rápido do que Renata havia temido. Naquela mesma noite, enquanto mãe e filha caminhavam para seu pequeno apartamento na periferia, o telefone de Renata tocou. O número era da empresa. Seu coração parou antes de atender. Senhora Silva. A voz do outro lado era fria, profissional. Recursos humanos. Informamos que seus serviços não serão mais necessários na Almeida Global Holdings. Pode passar amanhã para pegar sua rescisão. A ligação foi cortada antes que Renata pudesse responder. Luciana observou como o rosto de sua mãe desmoronava, como as lágrimas começavam a cair, como seus ombros afundavam sob um peso invisível, mas esmagador. Mãe. Luciana estendeu a mão. Não diga nada, Renata sussurrou. Por favor, agora não. Caminharam o resto do trajeto em silêncio. Um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Luciana sentia o nó na garganta crescendo a cada passo. Ela havia causado isso. Seu momento de bravura havia destruído a única fonte de renda de sua família. O apartamento as recebeu com sua escuridão habitual. Renata não acendeu as luzes. Sentou-se na única cadeira da cozinha e deixou cair a cabeça entre as mãos. 15 anos, murmurou. 15 anos trabalhando lá, aguentando tudo. E em um dia, tudo acabou. Mãe, eu não queria. Eu sei que não queria. Renata levantou a voz pela primeira vez. Seus olhos brilhavam com lágrimas e algo mais. Algo que Luciana nunca havia visto nela. Desespero. Mas agora não temos nada, Luciana, entende? Nada. O aluguel vence em 2 semanas. Não tenho poupança. Não tenho outro emprego esperando por mim. O que vamos fazer? Luciana não tinha resposta. Ficou parada no meio da pequena sala, sentindo como cada palavra de sua mãe se cravava em seu peito como agulhas de gelo. Eu devia ter ficado calada, disse finalmente. Eu devia ter deixado ele zombar de mim e pronto. Renata respirou profundamente tentando recuperar a compostura. Não, filha. O que você fez foi corajoso, foi incrível. Mas neste mundo os corajosos nem sempre ganham. Às vezes os poderosos simplesmente esmagam os que ousam desafiá-los. Isso não é justo. Não, não é. O silêncio retornou mais pesado que antes. Luciana aproximou-se da mãe e a abraçou. Renata soluçou contra o ombro da filha, deixando sair todo o medo e a frustração que havia contido por horas. Por anos, se fosse honesta. Vamos encontrar uma solução, Luciana sussurrou. Não sei como, mas vamos. Prometo. Renata não respondeu. Apenas continuou chorando. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Luciana se lembrava. Renata saía todas as manhãs antes do amanhecer procurando trabalho em qualquer lugar que a aceitasse. Restaurantes, lojas, escritórios de limpeza. Mas cada porta se fechava com a mesma resposta. Não há vagas. O que Renata não sabia era que Miguel Almeida havia feito ligações. Havia usado sua influência para garantir que nenhuma empresa na cidade contratasse a mulher que havia criado a menina que o humilhou. Era sua forma de vingança, silenciosa, eficaz, impiedosa. Luciana continuava frequentando a escola, mas sua mente estava em outro lugar. Olhava pela janela durante as aulas pensando em sua mãe caminhando sob o sol, batendo em portas que nunca se abriam. Luciana Silva, está prestando atenção? A voz da professora a tirou de seus pensamentos. Todos os olhos da classe estavam sobre ela. Sim, professora. Desculpe. Então pode me dizer a resposta para a pergunta que acabo de fazer? Luciana não tinha ideia de qual era a pergunta, mas sua mente trabalhava rápido. Olhou o quadro, viu os números da equação matemática e em segundos calculou a resposta. 42. Professora. A professora piscou surpresa. Correto. Mas tente estar mais presente na aula, senhorita Silva. Luciana assentiu, mas sua mente já havia voltado a divagar. Precisava encontrar uma forma de ajudar sua mãe. Precisava consertar o que havia causado. Uma semana depois da demissão, a situação era crítica. A geladeira estava quase vazia, as contas se acumulavam sem pagar e Renata havia começado a tossir, um som profundo e preocupante que piorava a cada noite. É só um resfriado, dizia quando Luciana perguntava. Não se preocupe, mas Luciana se preocupava.
Podia ver como sua mãe se debilitava, como as olheiras cresciam, como cada dia que passava sem trabalho lhe roubava um pouco mais de esperança. Foi então que Luciana tomou uma decisão. Esperou que sua mãe dormisse e ligou o velho computador que tinham. A conexão à internet era lenta, mas funcionava. Começou a procurar trabalhos de tradução online. Serviços onde pessoas pagavam por traduções de documentos. Não tinha certificados, não tinha credenciais, não tinha nada mais que seus idiomas e sua determinação. Criou uma conta com um nome falso. Não podia usar o seu. Era menor de idade e as regras não permitiam que trabalhasse. Mas as regras não alimentavam sua mãe. As regras não pagavam o aluguel. Seu primeiro trabalho foi pequeno. Traduzir um menu de restaurante do português para o inglês. Pagavam apenas alguns centavos. Mas Luciana o fez com a mesma dedicação que havia colocado na sala de reuniões da Almeida Tower. Quando o cliente deixou uma avaliação positiva, algo mudou. Outros clientes começaram a contatá-la. Documentos legais, cartas comerciais, e-mails importantes. Cada trabalho era mais complexo que o anterior, mas Luciana não parou. Trabalhava até a madrugada quando sua mãe dormia. Acordava cedo para ir à escola. Dormia apenas algumas horas, mas cada centavo que ganhava ia diretamente para uma conta que havia conseguido abrir com documentos emprestados de um vizinho maior de idade que devia favores à sua mãe. Passaram semanas. Renata notava mudanças que não podia explicar. A geladeira tinha comida. As contas apareciam pagas. Mas quando perguntava, Luciana apenas dizia que havia encontrado moedas na rua ou que uma vizinha lhes havia dado mantimentos. Renata a confrontou uma noite. Preciso que me diga a verdade. De onde está saindo o dinheiro? Luciana hesitou. Odiava mentir para a mãe, mas também sabia que se lhe dissesse a verdade, Renata lhe proibiria de continuar. E então, o que comeriam? Estou fazendo trabalhos pequenos, disse finalmente, ajudando colegas com tarefas. Nada de errado, mãe, prometo. Renata a olhou por um longo momento. Seus olhos de mãe sabiam que havia mais, mas também sabiam que sua filha estava tentando ajudar da única forma que conhecia. Prometa-me que não está fazendo nada perigoso. Prometo. Era uma promessa pela metade. Trabalhar até a exaustão era perigoso. Falsificar sua idade para trabalhar era ilegal. Mas Luciana se convenceu de que era necessário, que o fim justificava os meios. Quão enganada estava. A ligação chegou um mês depois da demissão. Luciana estava em aula quando a diretora entrou na sala com expressão grave. Luciana Silva, preciso que venha comigo. Os murmúrios encheram a sala enquanto Luciana se levantava. Caminhou atrás da diretora por corredores que de repente pareciam mais longos, mais ameaçadores. No escritório da direção, 2 pessoas esperavam, um homem e uma mulher, ambos com expressões profissionais que não revelavam nada. Luciana, eles são do Conselho Tutelar, a diretora explicou. Tem algumas perguntas para você. Não. O coração de Luciana afundou. Senhorita Silva, o homem falou com voz neutra. Recebemos um relato anônimo sobre sua situação familiar. Afirma que a senhora está trabalhando ilegalmente e que sua mãe não tem emprego nem meios para sustentá-la. Isso não é, Luciana começou. Também recebemos documentação que sugere que a senhora tem usado identidades falsas para operar em plataformas de trabalho online. A mulher acrescentou. Isso é verdade? Luciana sentiu o mundo se fechando ao seu redor. Alguém a havia denunciado. Alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Almeida tinha que ser ele. Sua vingança não havia terminado com a demissão de sua mãe. Havia esperado, havia observado e agora atacava onde mais doía. Precisamos conversar com sua mãe, o homem continuou. E dependendo do que encontrarmos, é possível que tenhamos que considerar opções de custódia alternativa. Custódia alternativa? Luciana sentiu o ar abandonar seus pulmões. Vocês querem me tirar da minha mãe? Ninguém quer isso, a mulher disse, mas sua voz não soava convincente. Só queremos garantir que esteja em um ambiente seguro. Minha mãe é a pessoa mais segura do mundo. Luciana sentiu as lágrimas ameaçando sair, mas as conteve com toda a sua força de vontade. Ela sacrificou tudo por mim, tudo. E se cometi erros, foi para ajudá-la, não porque ela me obrigasse. Entendemos que é uma situação difícil, o homem disse, mas temos procedimentos a seguir. Renata chegou à escola 30 minutos depois. Quando entrou no escritório e viu os funcionários, seu rosto empalideceu. Quando ouviu as acusações, seus olhos se encheram de lágrimas. Quando entendeu que podiam tirar sua filha, algo nela se quebrou. Por favor, suplicou com voz quebrada. Minha filha só estava tentando me ajudar.
A culpa é minha. Toda a culpa é minha. Castiguem-me, não a ela. Senhora Silva, não estamos aqui para castigar ninguém, a mulher disse. Estamos aqui para avaliar a situação. A situação é que perdi meu trabalho injustamente. Renata levantou a voz pela primeira vez. Fui demitida porque minha filha demonstrou ser mais inteligente que o homem mais poderoso dessa empresa. E desde então esse homem tem se assegurado de destruir nossas vidas. Ele é quem deveria ser investigado, não nós. Senhora, entendemos que está alterada. Não entendem nada. Renata soluçava agora. Não entendem o que é andar pelas ruas procurando trabalho enquanto sua filha passa fome. Não entendem o que é ver sua menina ficar acordada até a madrugada tentando nos salvar. Não entendem nada. Luciana aproximou-se da mãe e a abraçou. Ambas choravam agora, agarradas uma à outra, como se o mundo tentasse separá-las. E de certo modo assim era. Vamos precisar fazer uma visita ao seu domicílio, o homem disse finalmente, e queremos entrevistar Luciana separadamente. É procedimento padrão. Não vão me separar da minha filha. Renata disse com uma determinação férrea que atravessou as lágrimas. Ninguém está falando de separação ainda. A mulher tentou acalmar a situação. Só estamos. Ainda? Renata repetiu a palavra como se fosse um veneno. Ouviu isso, Luciana? Ainda, como se fosse inevitável. Como se já tivessem decidido. Mãe, Luciana sussurrou. Tudo vai ficar bem. Vamos demonstrar que somos uma família, que cuidamos uma da outra. Vão ver a verdade. A verdade? Renata murmurou amargamente. A verdade é que nós, os pobres, não temos verdade. Só temos a história que os ricos decidem contar sobre nós. A entrevista separada foi a hora mais longa da vida de Luciana. Fizeram-lhe perguntas sobre sua mãe, sobre seu lar, sobre suas refeições, sobre seus sonhos, sobre seus medos. Cada resposta era analisada, anotada, julgada. Sua mãe alguma vez te fez mal? Nunca. Minha mãe é a pessoa mais gentil que existe. Você se sente segura em sua casa? Eu me sinto segura porque estou com ela. Por que você começou a trabalhar online? Luciana hesitou antes de responder. Sabia que a verdade podia piorar as coisas, mas também sabia que a mentira a havia trazido até aqui, porque minha mãe estava doente de tanto procurar trabalho que não encontrava, porque não tínhamos o que comer, porque eu era a única que podia fazer algo, e os idiomas são a única coisa que tenho. Você sabia que era ilegal? Eu sabia que era necessário. A funcionária a olhou por um longo momento. Havia algo em seus olhos que Luciana não podia decifrar. Compaixão, julgamento, ambos. Luciana, você sabe quem fez o relato anônimo sobre sua família? Acho que sim. Quem? Dr. Miguel Almeida. O homem que demitiu minha mãe, o homem que prometeu me dar $1 milhão se eu traduzisse documentos e depois zombou de mim quando o fiz. A funcionária tomou nota. Essa é uma acusação séria. É a verdade. Quando finalmente lhes permitiram se reunir, mãe e filha se abraçaram como se não se vissem há anos. Não vão nos separar. Luciana sussurrou no ouvido de sua mãe. Não permitirei. Minha menina valente. Renata beijou sua testa. Minha pequena guerreira. Mas enquanto saíam da escola, nenhuma das duas notou o veículo estacionado do outro lado da rua, nem o homem que as observava com um sorriso satisfeito. Dr. Ricardo Costa baixou a janela e discou um número em seu telefone. Senhor Almeida, tudo saiu como planejou. As autoridades já estão envolvidas. É questão de tempo antes que a menina termine no sistema de custódia. A voz de Almeida soou satisfeita do outro lado da linha. Excelente. Ninguém me humilha e sai impune. Absolutamente ninguém. O que fazemos com a mãe? Ela já está destruída, sem trabalho, sem dinheiro e em breve sem filha. É castigo suficiente por agora. E se alguém descobrir nossa participação? Almeida riu suavemente. Quem vai acreditar em uma funcionária de limpeza sobre as ações de um dos homens mais poderosos do país? Ninguém. Esse é o privilégio do poder, Ricardo. Podemos fazer o que quisermos. E o mundo simplesmente olha para o outro lado. A ligação foi cortada. Ricardo ligou o motor e se afastou, deixando para trás uma mãe e uma filha que caminhavam abraçadas para um futuro incerto. Mas o que nenhum deles sabia era que alguém mais havia estado ouvindo essa conversa. Alguém que havia instalado um dispositivo de escuta no telefone de Ricardo meses atrás, esperando exatamente este momento. Alguém que conhecia todos os segredos do Dr. Miguel Almeida, e esse alguém acabava de decidir que era hora de agir, porque nas sombras da Almeida Tower, uma tempestade estava prestes a se desencadear, e quando chegasse nada voltaria a ser igual.
Dr. Aurélio Machado havia vivido 73 anos aprendendo uma verdade fundamental. O poder real não se mede em gritos, mas em silêncios. Sentado em seu escritório privado, em um edifício sem nome no centro da cidade, escutava pela terceira vez a gravação da conversa entre Ricardo Costa e Miguel Almeida. Cada palavra confirmava o que havia suspeitado por anos. Seu sobrinho havia se tornado um monstro. Porque sim, Miguel Almeida era seu sobrinho, o filho de sua irmã mais nova, a quem Aurélio havia criado como seu quando ela morreu de uma doença que os médicos nunca souberam explicar. Havia lhe dado educação, oportunidades, contatos, havia lhe ensinado tudo sobre os negócios, e Miguel havia usado cada lição para construir um império de crueldade. Dr. Aurélio, a voz de sua assistente, uma mulher chamada Isabela Souza, interrompeu seus pensamentos. As investigações que solicitou estão completas. Isabela deixou uma pasta grossa sobre a mesa. Era uma mulher de meia idade, discreta, eficiente. Havia trabalhado para Aurélio por décadas e conhecia segredos que poderiam derrubar governos. O que você encontrou sobre a menina? Aurélio perguntou sem levantar o olhar. Luciana Silva, estudante destacada, notas perfeitas em todos os níveis. Fala 5 idiomas com fluência comprovada. Sua mãe, Renata Silva, trabalhou 15 anos na Almeida Global Holdings, até sua demissão injustificada há um mês. E a denúncia anônima. Rastreamos a origem. Foi realizada de um telefone descartável, mas as torres de comunicação localizam a ligação dentro da Almeida Tower, especificamente no andar de escritórios jurídicos. Ricardo. Aurélio murmurou o nome como se fosse veneno. Há mais. Isabela continuou. A mãe está doente. Começou como uma tosse simples, mas piorou. Nossos contatos no hospital comunitário indicam que ela visitou a clínica gratuita 3 vezes nas últimas 2 semanas. Os médicos suspeitam de bronquite severa, possivelmente avançando para a pneumonia. Precisa de medicamentos que não pode pagar. Aurélio fechou os olhos. A imagem de Renata caminhando sob a chuva procurando trabalho, adoecendo enquanto sua filha trabalhava até a madrugada para manter, lazatona, lhe provocou uma pontada de culpa. Ele havia criado o monstro que destruía essas vidas. O que há do caso com o Conselho Tutelar? Audiência agendada para daqui a 1 semana. Se a avaliação determinar que o lar é inadequado, Luciana será removida da custódia de sua mãe e colocada no sistema. E os avaliadores? Aí está o interessante. Isabela tirou outro documento. Um dos funcionários designados, Roberto Mendes, tem conexões financeiras com empresas subsidiárias da Almeida Holdings. Recebe pagamentos mensais catalogados como consultoria, mas não há evidência de nenhum serviço prestado. Um suborno disfarçado. Aurélio assentiu lentamente. Maximiliano comprou o avaliador. Parece que sim. O veredito provavelmente já está decidido. Aurélio levantou-se de sua cadeira e caminhou até a janela. De lá podia ver a Almeida Tower brilhando à distância, um monumento ao ego de um homem sem consciência. Por anos, Aurélio havia observado das sombras. Havia fundado a Almeida Global Holdings, décadas atrás, mas havia se aposentado quando sua saúde começou a falhar, deixando tudo nas mãos de seu sobrinho. Havia sido seu maior erro. Miguel havia transformado a empresa, a havia tornado maior, mais rica, mais poderosa, mas também a havia convertido em algo corrupto. Subornos a funcionários, destruição de concorrentes, exploração de trabalhadores e agora perseguição de uma mãe e sua filha pelo simples crime de terem ferido seu orgulho. Isabela, Aurélio falou sem se virar. Preciso que faça algo por mim. O que ordenar? Quero conhecer essa menina, Luciana Silva. Luciana caminhava de volta para casa depois da escola, quando notou que alguém a seguia. Não era óbvio. Quem quer que fosse, sabia como manter distância. Mas Luciana havia desenvolvido instintos agudos nas últimas semanas. Viver sob ameaça constante faz isso com as pessoas. Acelerou o passo. O seguidor também acelerou. Seu coração começou a bater mais rápido. Era alguém enviado por Almeida. Outro movimento em seu jogo cruel. Pensou em correr, mas suas pernas tremiam demais. Luciana Silva. Uma voz feminina a chamou. Ela se virou bruscamente. Uma mulher de meia idade se aproximava com as mãos visíveis, mostrando que não representava a ameaça. Quem é a senhora? Luciana recuou um passo. Meu nome é Isabela Souza. Não venho para lhe fazer mal. Venho para lhe oferecer ajuda. Ajuda? Luciana riu amargamente.
A última pessoa que ofereceu ajuda acabou nos denunciando às autoridades. Entendo sua desconfiança, mas há alguém que quer te conhecer. Alguém que sabe o que Miguel Almeida fez a você e a sua mãe. Alguém que pode ajudá-las de verdade. Quem? Seu nome é Dr. Aurélio Machado. Ele era o dono original da Almeida Global Holdings. Luciana piscou. O dono original. Mas Almeida é o sobrinho dele. Aurélio fundou a empresa há décadas e a entregou quando se aposentou, mas nunca imaginou no que a transformaria. E por que ele iria querer nos ajudar? Isabela a olhou com uma expressão que misturava tristeza e determinação, porque ele passou anos observando as crueldades de seu sobrinho sem poder fazer nada, porque ele viu o que ele fez a você naquela sala de reuniões e sentiu vergonha de compartilhar sangue com esse homem. E porque ele acredita que você, Luciana, tem algo que ele perdeu há muito tempo. Que coisa? Coragem para enfrentar os poderosos. O encontro ocorreu naquela mesma tarde em uma pequena cafeteria longe do centro da cidade. Luciana havia insistido em um lugar público e Aurélio havia aceitado sem objeção. Quando o viu entrar, Luciana se surpreendeu. Esperava alguém imponente, intimidador. Em vez disso, encontrou um ancião de andar pausado, com olhos cansados, mas gentis, e um sorriso que parecia genuíno. Obrigada por aceitar me ver. Aurélio sentou-se à sua frente com movimentos lentos. Sei que você não tem motivos para confiar em ninguém relacionado com Almeida. Não os tenho, Luciana confirmou. Mas também não tenho muitas opções. Direta. Gosto disso. Aurélio pediu 2 chocolates quentes ao garçom antes de continuar. Você sabe quem eu sou? Sua assistente me explicou. O senhor fundou a empresa. Almeida é seu sobrinho. Mais do que isso, eu o criei. Quando minha irmã morreu, Miguel tinha apenas 8 anos. Eu o recebi em minha casa, o eduquei, dei-lhe tudo o que tinha. Pensei que estava formando um homem de bem. O senhor se enganou gravemente. Aurélio suspirou. O poder revela quem realmente somos. E Miguel revelou algo que eu não queria ver. Crueldade, ambição sem limites, desprezo por qualquer um que considere inferior. Por que o senhor não fez nada antes? A pergunta atingiu Aurélio como um tapa. Era a mesma pergunta que ele se fazia todas as noites. Covardia, admitiu. Vergonha, negação. Me convenci de que eram rumores, exageros, que o menino que eu havia criado não podia ser tão mau. Mas quando a vi naquela sala de reuniões, quando vi como meu sobrinho desfrutava humilhando uma menina diante de dezenas de pessoas, soube que já não podia continuar olhando para o lado. O senhor estava lá? Tenho acesso a todas as câmeras de segurança da empresa. Nunca renunciei completamente ao controle. Foi minha última salvaguarda, embora nunca pensei que teria que usá-la. Luciana processou a informação. Então viu tudo. Tudo. Vi como você traduzia esses documentos com uma habilidade que profissionais levariam anos para desenvolver. Vi como você enfrentou um homem que destruiu carreiras com um estalar de dedos. Vi como, quando chegou o documento em japonês, você teve a sabedoria de admitir o que não sabia e a humildade de pedir que a ensinassem. Seus olhos umedeceram ligeiramente. Vi uma menina extraordinária, sendo tratada como lixo por um homem que não merece limpar seus sapatos. O chocolate quente chegou. Luciana envolveu as mãos ao redor da xícara, absorvendo o calor. O que o senhor quer de mim? Perguntou finalmente. Quero ajudar você e sua mãe. Como? Aurélio tirou um envelope de sua jaqueta. Aqui está dinheiro suficiente para pagar o tratamento médico de sua mãe. Sei que ela está doente. Sei que precisa de medicamentos que não podem custear. Luciana olhou o envelope, mas não o tocou. E em troca? Nada. Ninguém dá algo em troca de nada. Aurélio sorriu com genuína admiração. Você tem razão. Sempre há um motivo. O meu é redenção. Passei anos permitindo que meu sobrinho destruísse vidas enquanto eu contava minhas moedas em silêncio. Ajudar você não apagará meus pecados, mas talvez possa evitar que cometa mais. Há algo mais. Luciana o olhou diretamente nos olhos. O senhor quer algo mais do que se sentir melhor consigo mesmo. Aurélio silenciou por um longo momento. Finalmente assentiu. Quero deter Miguel. Não apenas pelo que ele fez a você, mas por tudo o que ele fez por anos, os subornos, as manipulações, as vidas que ele arruinou. Mas não posso fazer isso sozinho. Preciso de alguém em quem confiar, alguém que não tenha preço, alguém que Miguel nunca veria chegar. Eu. Luciana quase riu. Sou uma menina. Não tenho poder, não tenho dinheiro, não tenho nada. Você tem algo mais valioso do que tudo isso.
Você tem verdade, sua história, seu talento, sua coragem. O mundo já está começando a ouvir sobre você. Os investidores que estiveram naquela reunião não pararam de falar da menina que humilhou Almeida em sua própria sala de reuniões. Falar? Helena Dubois, a investidora francesa, cancelou todas as suas negociações com a Almeida Holdings. Omar Al-Rashid fez o mesmo. Karl Brenner está reconsiderando sua participação e Yuki Tanaka publicou um artigo em uma revista japonesa de negócios sobre a importância de reconhecer o talento, independentemente de sua origem. Luciana sentiu algo estranho em seu peito. Esperança, orgulho, não tinha certeza. E o que o senhor quer que eu faça? Por enquanto, nada. Só quero que aceite minha ajuda, que permita que eu pague o tratamento de sua mãe, que me deixe protegê-las do que está por vir. O que está por vir? A expressão de Aurélio escureceu. A audiência com o conselho tutelar. Miguel comprou um dos avaliadores. O resultado está predeterminado. Vão tirar você de sua mãe. O mundo de Luciana parou. Como o senhor sabe disso? Porque tenho olhos em toda parte e porque conheço meu sobrinho. Ele não descansará até destruí-la completamente. As lágrimas ameaçaram sair, mas Luciana as conteve. Não choraria. Não aqui, não agora. O senhor pode detê-lo? Posso tentar, mas preciso de tempo e preciso que confie em mim. Luciana olhou o envelope na mesa. Pensou em sua mãe tossindo toda noite, piorando a cada dia. Pensou na audiência que se aproximava como uma tempestade inevitável. Pensou em todas as portas que haviam se fechado, em todas as esperanças que haviam morrido, e pensou em algo que sua mãe sempre lhe dizia. Quando você não tem nada a perder, qualquer mão estendida é uma ponte. Pegou o envelope. Está bem, disse. Confiarei no Senhor, mas se me trair, se machucar minha mãe de alguma forma, encontrarei uma maneira de destruí-lo. Não sei como, mas farei. Aurélio a olhou com uma mistura de assombro e respeito. Eu sei. E é exatamente por isso que acredito em você. Naquela noite, quando Luciana chegou em casa, encontrou sua mãe sentada na escuridão chorando. Mãe, correu para ela. O que aconteceu? Renata levantou um papel amassado. Era uma carta oficial do Conselho Tutelar. Adiantaram a audiência. Sua voz era apenas um sussurro. É depois de amanhã. Dizem que tem evidências suficientes para determinar que nosso lar é inadequado. Luciana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aurélio havia dito que precisava de tempo, mas o tempo havia acabado. Mãe, escute-me. Pegou as mãos de sua mãe entre as suas. Conheci alguém hoje. Alguém que quer nos ajudar. Alguém que tem poder para enfrentar Almeida. Quem? O homem que fundou a empresa dele. Seu próprio tio. Renata a olhou com incredulidade. O tio de Almeida? E você acredita nele? Não sei se acredito, mas temos que tentar. É nossa única oportunidade. A tosse de Renata interrompeu a conversa. Foi profunda, dolorosa, e desta vez veio acompanhada de algo que fez o coração de Luciana parar. Sangue. No lenço que sua mãe usou para cobrir a boca havia manchas de sangue. Mãe, não é nada. Renata tentou esconder o lenço. É só. Não minta para mim. Luciana gritou com lágrimas correndo por suas bochechas. Há quanto tempo isso está acontecendo? Renata não respondeu. Não precisava. Seus olhos diziam tudo. Vamos para o hospital agora. Não podemos pagar. Luciana tirou o envelope que Aurélio lhe havia dado. Abriu-o. Dentro havia mais dinheiro do que haviam visto em anos. Agora sim podemos. Na sala de emergência do Hospital Santa Clara, enquanto os médicos examinavam Renata, Luciana fez uma ligação. Doutor Aurélio, sou Luciana. Minha mãe está muito doente. E adiantaram a audiência. É depois de amanhã. A voz de Aurélio soou tensa do outro lado. Estão acelerando tudo. Miguel deve suspeitar de algo. O que fazemos? Houve uma pausa longa. Em seguida, Aurélio falou com determinação renovada. Prepare-se, Luciana, porque vamos fazer algo que meu sobrinho nunca esperaria. O quê? Vamos dizer a verdade, toda a verdade, diante do mundo inteiro. A sala de espera do Hospital Santa Clara cheirava a desinfetante e desespero. Luciana havia passado a noite inteira sentada em uma cadeira de plástico, olhando o relógio avançar segundo a segundo, incapaz de dormir, incapaz de pensar em outra coisa que não fosse sua mãe atrás daquelas portas brancas. Os médicos haviam confirmado o pior, pneumonia severa. Renata precisava de hospitalização imediata, medicamentos caros e, sobretudo, descanso absoluto. Semanas de caminhada sob a chuva procurando trabalho. Noites sem dormir preocupando-se com sua filha e o estresse constante de viver sob ameaça
Haviam destruído seu sistema imunológico. É forte, havia dito Adra. Miranda Solis, uma mulher de olhos compassivos que parecia genuinamente preocupada. Mas precisa ficar aqui pelo menos uma semana. Se a infecção atingir os pulmões completamente, poderíamos estar falando de algo muito mais grave. Uma semana. A audiência em Aura em 2 dias. Luciana sentia que o universo conspirava contra elas. Cada vez que encontravam uma pequena luz de esperança, uma nova escuridão aparecia para apagá-la. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Isabela Souza. Dr. Aurélio precisa te ver. É urgente. Envie o endereço. Luciana olhou para o quarto onde sua mãe dormia, conectada a máquinas que monitoravam cada batida de seu coração. Não queria deixar, lá sozinha, mas também não podia ficar sem fazer nada enquanto seu mundo desmoronava. Pediu a uma enfermeira que vigiasse sua mãe e saiu do hospital. O endereço a levou a um edifício antigo em uma área da cidade que Luciana não conhecia. Não havia letreiros, não havia indicações, apenas uma porta de madeira escura que se abriu antes que ela pudesse tocar. Isabela a esperava lá dentro. Siga-me, disse sem mais explicações. Subiram por escadas estreitas até chegar a um escritório que parecia tirado de outra época. Livros cobriam as paredes do chão ao teto. Mapas antigos pendiam em molduras douradas. E no centro, sentado atrás de uma escrivaninha de carvalho maciço, Dr. Aurélio Machado revisava documentos com expressão grave, mas não estava sozinho. Luciana parou abruptamente quando reconheceu as outras pessoas na sala. Helena Dubois, a investidora francesa, estava sentada em uma poltrona de couro, suas pernas elegantemente cruzadas. Omar Al-Rashid, o empresário árabe, permanecia de pé junto à janela, sua expressão séria, mas não hostil. E Yuki Tanaka, a executiva japonesa, ocupava uma cadeira perto da escrivaninha, suas mãos descansando sobre uma pasta. O que está acontecendo? Luciana perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Sente-se, Luciana. Aurélio indicou uma cadeira vazia. Há muito o que explicar e pouco tempo. Luciana obedeceu, embora cada músculo de seu corpo lhe gritasse para sair correndo. Helena Dubois foi a primeira a falar. Seu português tinha um sotaque elegante, mas era perfeitamente compreensível. Depois do que presenciamos naquela sala de reuniões, nenhum de nós pôde esquecer, lá, uma menina enfrentando um homem como Almeida, demonstrando habilidades que profissionais levariam décadas para desenvolver. Foi extraordinário. Mas mais do que isso, Omar Al-Rashid continuou, sua voz profunda ressoando na sala. Foi revelador. Almeida mostrou sua verdadeira natureza naquele dia, e isso nos fez investigar mais profundamente seus negócios. Investigar? Luciana olhou para Aurélio buscando explicação. Os investidores internacionais têm recursos que eu não tenho, Aurélio explicou. Quando os contatei há alguns dias, eles já haviam iniciado suas próprias investigações sobre a Almeida Holdings. O que encontraram é devastador. Yuki Tanaka abriu sua pasta e tirou uma pasta grossa. Documentos falsificados, contratos manipulados, subornos a funcionários de 6 países diferentes, exploração de trabalho em fábricas subsidiárias e algo pior. Entregou a pasta a Luciana. Sua mãe não foi a primeira empregada que Almeida destruiu por razões pessoais. Há um padrão. Dezenas de pessoas ao longo dos anos, trabalhadores que o contradisseram, que se recusaram a participar de seus esquemas, que simplesmente não lhe agradaram. Todos terminaram igual, demitidos, difamados, impedidos de conseguir emprego em qualquer lugar. Luciana folheou os documentos, nomes, datas, testemunhos, histórias de famílias destruídas, carreiras arruinadas, vidas destroçadas. Sua mãe era apenas a mais recente vítima de um monstro que havia operado impunemente por anos. Por que ninguém fez nada antes? Perguntou com voz quebrada. Porque o poder protege o poder, Helena respondeu com amargura. Almeida tem conexões no governo, na mídia, no sistema judicial. Qualquer um que tentasse expor-lo era silenciado antes de poder falar. Mas agora somos muitos. E temos algo que Almeida não esperava, Omar acrescentou. O quê? Você. Aurélio inclinou-se para a frente. Sua história se tornou viral. Luciana, o vídeo da sala de reuniões foi vazado para a internet há 3 dias. O quê? Luciana sentiu o ar abandonar seus pulmões. Como? Eu o vazei. Aurélio admitiu sem remorso. Foi um risco calculado. Sabia que Almeida aceleraria sua vingança, mas também sabia que o mundo precisava ver quem realmente é meu sobrinho. Isabela acendeu uma tela na parede. O vídeo mostrava exatamente o que Luciana se lembrava. Almeida.
rindo dela. O desafio do US$ 1.000.000, sua demonstração em 4 idiomas, a humildade com o japonês. Mas o mais impactante eram os números abaixo do vídeo. 47 milhões de visualizações. Em 3 dias o mundo inteiro está falando de você. Helena disse, você é tendência em 17 pascalizes. Jornalistas de todo o planeta querem entrevistá-la. E o mais importante, estão investigando Almeida. Luciana não podia processar o que via. Seu momento de humilhação havia se transformado em algo completamente diferente. As pessoas não zombavam dela. A admiravam, a defendiam, exigiam justiça. Os comentários, Yuki apontou para a tela onde apareciam milhares de mensagens. Pedem que Almeida cumpra sua promessa. $1 milhão. As pessoas dizem que você merece. Não quero o dinheiro dele. Luciana disse com firmeza. Só quero que ele deixe minha família em paz. E é exatamente isso que vamos conseguir. Aurélio se levantou. Mas precisamos de sua ajuda. Minha ajuda para quê? Para a coletiva de imprensa que organizamos para amanhã? As horas seguintes foram um turbilhão de preparação. Aurélio explicou o plano. Amanhã, horas antes da audiência com o Conselho Tutelar, realizariam uma coletiva de imprensa internacional. Os investidores apresentariam a evidência dos crimes corporativos de Almeida. Aurélio revelaria sua identidade como fundador da empresa e denunciaria publicamente as ações de seu sobrinho. E Luciana contaria sua história. Não apenas o que aconteceu na sala de reuniões, Aurélio esclareceu. Tudo. A demissão injusta de sua mãe, a campanha para impedir que ela conseguisse trabalho, a denúncia anônima, o avaliador comprado, tudo. E acham que vai funcionar? Luciana perguntou com ceticismo. Almeida tem poder, tem advogados, tem conexões, mas não tem algo que nós temos. Omar respondeu com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Verdade documentada. E 47 milhões de testemunhas que já estão do seu lado. Helena aproximou-se de Luciana e pegou suas mãos. Sei que você tem medo, qualquer um teria, mas o que você fez naquela sala de reuniões demonstrou que tem mais coragem do que homens que lideraram nações. Você não está sozinha nisso. Yuki assentiu. No Japão, dizemos Nana Korobi Yaoki. Significa cair 7 vezes e levantar-se 8. Você já se levantou mais vezes do que posso contar. Mais uma vez não a vencerá. Luciana olhou para cada um dos presentes. Um ancião buscando redenção. Uma investidora francesa que havia arriscado milhões por princípios. Um empresário árabe que acreditava na justiça. Uma executiva japonesa que valorizava a humildade sobre a arrogância e ela, uma menina que só queria proteger sua mãe. Está bem, disse finalmente. Eu farei. Naquela noite, Luciana retornou ao hospital. Sua mãe estava acordada, embora fraca. Onde você estava? Renata perguntou com voz rouca. Luciana sentou-se junto à sua cama e lhe contou tudo. O vídeo viral, os investidores, o plano para a coletiva de imprensa, a audiência que se aproximava. Quando um Shirais, silenciosamente. Minha menina valente sussurrou. Quando você deixou de ser minha pequena e se tornou uma guerreira? Nunca deixei de ser sua pequena, mãe. Só aprendi a lutar pelo que amo. Tenho medo, Renata admitiu. Tenho medo do que possa te acontecer se enfrentar esse homem publicamente. Eu também tenho medo. Luciana pegou a mão de sua mãe. Mas mais medo tenho de não fazer nada e perder você, de que nos separem, de que ele ganhe. E se não funcionar, então pelo menos o mundo saberá a verdade. E isso é algo que ninguém poderá nos tirar. Renata fechou os olhos. Sua avó costumava dizer que as palavras têm poder. Que quem domina as palavras domina o mundo. Minha avó, nunca te falei muito dela. Morreu quando eu era jovem, mas era tradutora igual a você. Falava 6 idiomas. Trabalhou para embaixadas, para empresas, para governos, e sempre dizia que seu maior dom não eram os idiomas, mas a capacidade de fazer com que pessoas diferentes se entendessem. Luciana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Por que a senhora nunca me disse? Porque quando ela morreu, perdi a conexão com esse mundo. Me tornei o que o mundo esperava de mim. Alguém invisível que limpa o que outros sujam. Mas você, Luciana, você herdou o fogo dela, e amanhã vai fazer exatamente o que ela sempre sonhou. O quê? Vai usar as palavras para mudar o mundo. A manhã da coletiva de imprensa amanheceu cinzenta e fria. Luciana mal havia dormido. Havia passado horas repassando o que diria, como diria, antecipando perguntas que poderiam fazer-lhe,
mas nada a havia preparado para o que encontrou quando chegou ao salão onde se realizaria o evento. Centenas de jornalistas enchiam o espaço. Câmeras de televisão de todo o mundo apontavam para um pequeno palco onde havia sido colocado um púlpito com microfones. Do lado de fora, segundo Isabela informou, havia milhares de pessoas reunidas, muitas com cartazes que diziam: "Justiça para Luciana e Almeida deve pagar. O mundo está olhando." Aurélio lhe disse enquanto caminhavam para o palco: "Você está pronta?" "Não", Luciana admitiu, "mas vou fazer assim mesmo." A conferência começou com Aurélio se apresentando, revelou sua identidade como fundador da Almeida Holdings e denunciou publicamente as ações de seu sobrinho. Os jornalistas explodiram em perguntas, mas Aurélio manteve a calma, apresentando documento após documento como evidência. Em seguida vieram os investidores. Helena falou sobre as irregularidades financeiras. Omar revelou os subornos internacionais. Yuki apresentou testemunhos de ex-funcionários que haviam sofrido o mesmo destino que Renata. E finalmente chegou a vez de Luciana. Caminhou até o púlpito com pernas que tremiam, mas uma voz que se recusava a falhar. Olhou as câmeras, imaginou os milhões de olhos observando-a de todas as partes do mundo e começou a falar. "Meu nome é Luciana Silva. Tenho 11 anos. Minha mãe é funcionária de limpeza e há um mês um homem poderoso prometeu me dar $1 milhão se eu pudesse traduzir documentos em 5 idiomas. Fez uma pausa. O silêncio na sala era absoluto. Traduzi 4 de 5 perfeitamente. O 5º era japonês, um idioma que não conheço, mas em vez de mentir, admiti minha limitação e pedi para aprender. Sabem o que esse homem fez? Riu. Disse que era uma brincadeira e depois demitiu minha mãe por ter me levado ao trabalho naquele dia. As câmeras capturavam cada palavra, cada expressão, cada lágrima que Luciana se recusava a deixar cair. Mas isso não foi suficiente para ele. Ele se assegurou de que nenhuma empresa na cidade contratasse minha mãe. Fez uma denúncia anônima para que me tirassem de sua custódia. Comprou funcionários para garantir que perdêssemos tudo. Levantou uma pasta que continha cópias da evidência. Aqui está a prova. Documentos, gravações, testemunhos, tudo o que precisam para ver quem realmente é o Dr. Miguel Almeida. Olhou diretamente para a câmera principal. "Senhor Almeida, se estiver vendo isso, quero que saiba algo. Não tenho medo do senhor. Minha mãe me ensinou que a dignidade não se compra nem se vende. E minha avó, a quem nunca conheci, mas cujo fogo corre por minhas veias, me ensinou que as palavras podem mudar o mundo." Sua voz se fortaleceu a cada frase. "O senhor tentou nos destruir, mas a única coisa que conseguiu foi despertar algo que não poderá voltar a dormir. Porque agora o mundo sabe quem o senhor é realmente e o mundo não esquece." O silêncio que se seguiu às palavras de Luciana durou apenas 3 segundos. Depois, o caos. Os jornalistas se levantaram de seus assentos gritando perguntas. Os flashes das câmeras explodiam como fogos de artifício. O murmúrio da multidão do lado de fora se converteu em um rugido que atravessava as paredes do edifício. Mas Luciana não ouvia nada disso. Seus olhos estavam fixos em uma tela lateral que mostrava a transmissão ao vivo. Os números de espectadores subiam a cada segundo. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Pessoas de todo o mundo estavam testemunhando este momento. Aurélio aproximou-se do púlpito e assumiu o controle. "Agora responderemos perguntas de maneira ordenada. Por favor, levantem a mão." As mãos se ergueram como uma floresta de dedos desesperados. A senhora da primeira fila, Aurélio indicou uma jornalista ruiva com credencial de uma rede internacional. "Obrigada. Sou Vitória Campos, da Notícias Globais. Senhor Machado, o senhor diz ser o fundador da Almeida Holdings e tio de Miguel Almeida. Tem provas desse parentesco?" Aurélio assentiu. "Tenho certidões de nascimento, documentos de adoção informal, registros bancários que mostram as transferências que fiz para sua educação e fotografias familiares que abrangem décadas. Tudo será entregue às autoridades correspondentes." Outra mão se ergueu. Um homem calvo com sotaque britânico. Jonathan Pierce, Financial Times. "Para os investidores presentes, estão dispostos a testemunhar formalmente contra a Almeida Holdings? E que implicações isto teria para seus próprios negócios?" Helena Dubois aproximou-se do microfone. "Estamos dispostos a testemunhar. Quanto às implicações, perderemos dinheiro, muito dinheiro, mas há coisas mais importantes que os lucros. A integridade é uma delas." Omar Al-Rashid acrescentou. "Em minha cultura,
A honra vale mais que o ouro. O que presenciamos naquela sala de reuniões foi a desonra de um homem que acredita que o dinheiro o protege de tudo. Ele estava enganado. As perguntas continuaram por quase 1 hora sobre os documentos, sobre os testemunhos, sobre o padrão de conduta de Almeida. Cada resposta era mais uma pedra no muro que se construía ao redor do império do CEO. Finalmente, uma jornalista jovem levantou a mão com timidez. Esta pergunta é para Luciana. Como você aprendeu tantos idiomas sendo tão jovem? Luciana olhou para a jornalista. Era a primeira pergunta dirigida especificamente a ela desde sua declaração inicial. Minha mãe trabalhava o dia todo, começou. Quando eu era pequena, passava muito tempo sozinha. Os vizinhos do nosso prédio vinham de diferentes países. A senhora Ingrid, da Alemanha, me ensinou seu idioma enquanto cuidava de mim. O senhor Ahmad, da Síria, me contava histórias em árabe enquanto sua esposa cozinhava para nós. Madame Colette, uma idosa francesa que morava no 3º andar, me lia poesia em seu idioma. Todas as tardes. Fez uma pausa lembrando rostos que não via há anos. Para eles, eu não era a filha da senhora da limpeza. Era simplesmente Luciana, uma menina curiosa que fazia muitas perguntas. Eles me ensinaram seus idiomas porque era a única coisa que tinham para dar, e eu aprendi porque era a única forma que conhecia de agradecer seu amor. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era tensão nem expectativa, era respeito. E o inglês? A jornalista perguntou suavemente. Internet. Luciana sorriu ligeiramente. Vídeos, filmes, músicas. Minha mãe não podia me pagar aulas particulares, mas o conhecimento está lá para quem quiser buscar. A conferência terminou depois do meio-dia. Enquanto Luciana era escoltada para fora do edifício, seu telefone começou a vibrar descontroladamente. Mensagens de números desconhecidos, notificações de redes sociais, chamadas perdidas de prefixos internacionais. Mas apenas uma mensagem captou sua atenção. Era da Dra. Miranda Solis do hospital. Sua mãe acordou. Está perguntando por você. Venha quando puder. Luciana correu. No quarto do hospital, Renata estava sentada na cama com os olhos fixos em uma pequena televisão que transmitia as notícias. A coletiva de imprensa era o tema principal em cada canal. Minha menina, sussurrou quando Luciana entrou. Minha pequena guerreira. Luciana se lançou em seus braços, chorando pela primeira vez em dias. Todas as emoções contidas, todo o medo, toda a pressão saíram em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Você conseguiu. Renata acariciava seu cabelo. Você enfrentou um monstro e o mundo inteiro viu. Eu tinha tanto medo, mãe, tanto medo de falhar, de que não servisse de nada. Mas você não falhou. Nunca falhou, Luciana. Cada coisa que você fez, fez com o coração e o coração nunca mente. Adró. Solis entrou nesse momento com um sorriso que iluminava seu rosto. Tenho boas notícias. A infecção está respondendo ao tratamento. Se tudo continuar assim, sua mãe poderá sair do hospital em 4 ou 5 dias. De verdade? Luciana sentiu uma onda de alívio. De verdade, embora precisará de repouso absoluto por várias semanas. Nada de estresse, nada de preocupações. Renata riu suavemente. Isso será difícil com uma filha que acaba de declarar guerra a um dos homens mais poderosos do país. A doutora as olhou com curiosidade. Vi a coletiva de imprensa. Todo o hospital a viu. As enfermeiras estão falando em organizar uma coleta para vocês. Não precisamos de caridade, Renata começou a dizer. Mas Luciana a interrompeu. Precisamos de justiça, doutora. E hoje demos o primeiro passo para consegui-la. As horas seguintes foram um turbilhão de chamadas e visitas. Isabela chegou primeiro com notícias que mudavam tudo. O procurador-geral anunciou uma investigação formal contra a Almeida Holdings. Estão revisando todos os documentos que apresentamos e há mais. 3 ex-funcionários que haviam permanecido em silêncio por medo agora querem testemunhar. Em seguida, chegou Aurélio, visivelmente esgotado, mas com uma energia renovada. Maximiliano desapareceu. Não está em sua casa, não está no escritório, não está em nenhum de seus lugares habituais. Seus advogados dizem que ele está avaliando opções legais, mas a verdade é que ele está fugindo. Fugindo? Luciana franziu a testa. Para onde? Ele tem propriedades em vários países, contas bancárias em paraísos fiscais. Poderia estar em qualquer parte. E a audiência de amanhã, a do Conselho Tutelar, Aurélio sorriu pela primeira vez em dias. Cancelada. O funcionário que Maximiliano havia comprado, Roberto Mendes, foi preso esta manhã. Confessou tudo em troca de uma sentença reduzida.
A denúncia anônima contra sua família foi oficialmente descartada. Luciana sentiu seus joelhos cederem. Renata assegurou enquanto ambas choravam de alívio. Significa que não vão me separar da minha mãe? Significa exatamente isso. Ninguém vai separá-las nunca. Mas a calma durou pouco. Naquela noite, enquanto Luciana dormitava em uma cadeira junto à cama de sua mãe, seu telefone tocou. Era um número bloqueado. Hesitou antes de atender. Algo em seu instinto lhe dizia para não fazê-lo. Mas a curiosidade foi mais forte. Olá, Luciana Silva. A voz do outro lado era distorcida e irreconhecível. Você cometeu um erro grave. Quem é? Alguém que sabe coisas que nem mesmo o Dr. Aurélio conhece sobre seu querido sobrinho. Luciana sentiu um arrepio percorrer suas costas. Que coisas? Miguel Almeida não é quem todos pensam. Sua crueldade tem raízes mais profundas do que você imagina. Raízes que se estendem até sua própria família. Minha família? Não entendo. Sua avó, a tradutora. Você acha que foi coincidência que ela morresse tão jovem? Você acha que foi coincidência que sua mãe terminasse trabalhando exatamente na empresa de Almeida? O coração de Luciana batia tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que há uma história que ninguém te contou. Uma história que conecta sua família com os Almeida há décadas. E se você quiser conhecer a verdade completa, precisa procurar no lugar onde tudo começou. Que lugar? O arquivo pessoal de Aurélio Machado. Pergunte a ele sobre o ano em que conheceu sua avó. Pergunte a ele o que aconteceu na Embaixada da França. Pergunte a ele por que sua mãe nunca soube quem era seu pai. A linha foi cortada. Luciana ficou paralisada, o telefone ainda grudado em sua orelha. As palavras da voz misteriosa ecoavam em sua mente como ecos em uma caverna escura. Sua avó, a Embaixada da França, o pai de sua mãe. O que significava tudo aquilo? Olhou para Renata, que dormia profundamente graças aos medicamentos. Sua mãe nunca havia falado de seu pai. Luciana sempre havia assumido que era um tema doloroso, algo que não devia perguntar, mas agora as perguntas se multiplicavam como vírus em sua mente. Quem era o pai de sua mãe? Que conexão tinha sua avó com os Almeida? E por que alguém queria que ela soubesse tudo isso justamente agora? Na manhã seguinte, Luciana confrontou Aurélio. O encontrou em seu escritório revisando documentos legais relacionados com a investigação contra seu sobrinho. Quando ela entrou, notou imediatamente que algo havia mudado em sua expressão. Ontem à noite recebi uma ligação, disse sem rodeios. Alguém me disse para perguntar sobre minha avó, sobre a Embaixada da França, sobre o pai da minha mãe. A cor esvaiu do rosto de Aurélio. Quem te ligou? Não sei. A voz estava distorcida, mas sabia coisas que me fizeram perceber que há uma história que ninguém me contou. Aurélio deixou-se cair em sua cadeira como se de repente pesasse o dobro. Esperava que você nunca tivesse que saber disso, murmurou. Esperava poder ajudá-la, sem que a verdade viesse à tona. Que verdade? O ancião fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia lágrimas neles. Sua avó, Carolina Silva, era a mulher mais extraordinária que já conheci. Trabalhava como tradutora na Embaixada da França quando eu a conheci. Tinha sua mesma luz nos olhos, sua mesma paixão pelos idiomas, seu mesmo fogo interior. Fez uma pausa, como se cada palavra lhe custasse um esforço físico. Nos apaixonamos. Foi um amor proibido. Impossível. Eu era casado, tinha responsabilidades, uma reputação a zelar, mas Carolina era como um imã. Não podia me afastar dela. Embora soubesse que devia fazê-lo, Luciana sentiu que o chão se movia sob seus pés. O senhor está dizendo que o senhor e minha avó tiveram um relacionamento? Durou quase 2 anos, e dessa relação nasceu uma menina que Carolina criou sozinha porque eu fui covarde demais para reconhecer, lá publicamente. Minha mãe, Luciana sussurrou. Minha mãe é sua filha. Aurélio assentiu, incapaz de olhá-la nos olhos. Renata é minha filha, o que significa que você, Luciana, é minha neta. O mundo de Luciana desmoronou e se reconstruiu em um instante. Tudo o que acreditava saber sobre sua família, sobre sua história, sobre si mesma, era uma mentira. Minha mãe sabe? Não. Carolina nunca lhe disse. Ela me fez prometer que guardaria o segredo até minha morte. Mas agora... Almeida é seu sobrinho? Luciana conectou os pontos com horror crescente. O que significa que Almeida é primo da minha mãe. O que significa que o homem que tentou nos destruir é da minha família. Sim.
Aurélio finalmente a olhou. Miguel não sabe nada disso. Ninguém sabia, exceto eu e sua avó. Mas alguém mais descobriu a verdade. Alguém que quer usá-la. Usá-la para quê? Não sei, mas temos que descobrir antes que seja tarde demais. Luciana deixou-se cair em uma cadeira, sua mente processando informações que mudavam tudo. Era neta do Dr. Aurélio Machado, prima de Miguel Almeida, herdeira de um legado que nunca soube que existia. E alguém em algum lugar conhecia todos esses segredos, e os estava usando como peças em um jogo que apenas começava a entender. O que fazemos agora? Perguntou com voz trêmula. Agora, Aurélio se levantou com determinação renovada. Encontramos quem está por trás disso e descobrimos o que ele realmente quer. Mas antes que pudessem dar o primeiro passo, o telefone de Aurélio tocou. Era Isabela, e sua voz soava aterrorizada. Doutor Aurélio, ligue as notícias agora. Aurélio ligou o televisor. A imagem que apareceu fez com que ambos prendessem a respiração. Miguel Almeida estava na tela, de pé diante de um microfone com um sorriso que congelava o sangue, e as palavras que pronunciou mudaram tudo. Tenho informações que destruirão o Dr. Aurélio Machado e revelarão que a pequena heroína Luciana Silva faz parte de uma conspiração familiar para roubar minha empresa, e tenho as provas para demonstrá-lo. As palavras de Miguel Almeida ressoavam na tela como sentença de morte. Luciana sentiu o ar abandonar seus pulmões. Aurélio empalideceu visivelmente, suas mãos tremendo enquanto observava seu sobrinho na tela. Nas próximas 24 horas, Almeida continuou com aquele sorriso que congelava o sangue. Revelarei documentos que demonstram que Aurélio Machado tem planejado por décadas recuperar o controle de minha empresa, e sua arma secreta é uma menina que resulta ser sua neta ilegítima. A palavra atingiu Luciana como um soco. Ilegítima. Como se sua existência fosse um erro. Como se sua vida fosse uma mancha que devia ser apagada. Esta suposta história de Davi contra Golias, Almeida cuspia as palavras. É na realidade uma conspiração familiar para me destruir. E tenho alguém que pode confirmar tudo. A câmera se moveu revelando uma pessoa sentada junto a Almeida. Dr. Ricardo Costa, o advogado que havia sido seu braço direito, o homem que havia executado cada ordem cruel, cada vingança impiedosa. Agora estava ali com expressão nervosa, mas determinada. Senhor Costa, Almeida se dirigiu a ele. Conte ao mundo o que sabe. Ricardo pigarreou. Por anos trabalhei junto ao Dr. Aurélio antes que ele se aposentasse. Fui testemunha de conversas privadas onde ele expressava sua intenção de recuperar a empresa quando o momento fosse oportuno. Mencionava uma filha secreta que algum dia usaria como herdeira legítima. Luciana olhou para Aurélio com horror. Isso é verdade? Não, Aurélio negou com veemência. Ricardo está mentindo. Ele nunca trabalhou comigo diretamente. Foi contratado por Miguel anos depois da minha aposentadoria. Então, por que ele diz essas coisas? Porque Miguel o tem preso. Ricardo sabe demais sobre os crimes reais de meu sobrinho. Se não cooperar, irá para a prisão junto com ele. Na tela, Almeida continuava sua atuação. Amanhã, às 10 da manhã, no mesmo lugar onde esta menina deu seu circo midiático, apresentarei toda a evidência. O mundo verá quem são realmente os Machado e os Silva. Uma família de mentirosos e manipuladores. A transmissão terminou. O silêncio no escritório de Aurélio era esmagador. Temos que fazer algo. Luciana quebrou o silêncio. Não podemos deixar que ele minta sobre nós. O que ele diz não tem fundamento legal. Aurélio tentava manter a calma, mas sua voz tremia. Não há documentos que provem uma conspiração porque não existe nenhuma conspiração, mas o dano público já está feito. Isabela interveio. As pessoas que te apoiavam agora têm dúvidas. As redes sociais estão explodindo com teorias. O telefone de Aurélio tocou. Era a Helena Dubois. Aurélio, acabei de ver a transmissão. Precisamos conversar agora. Meia hora depois, os investidores estavam reunidos novamente no escritório. Suas expressões misturavam preocupação e determinação. A acusação de Almeida é ridícula. Omar Al-Rashid falou primeiro. Qualquer um que tenha visto o vídeo original sabe que essa menina não estava atuando. Seu talento é genuíno. Mas Almeida tem algo, Helena apontou com pragmatismo. Não faria uma declaração assim sem ter algum tipo de evidência, ainda que fabricada. Fabricada? Luciana perguntou. Documentos falsos. Yuki Tanaka explicou. No mundo corporativo é mais comum do que você imagina. Criam-se papéis que parecem legítimos, mas são completamente inventados. E como provamos que são falsos? Aí está o problema.
Helena suspirou. Provar que algo é falso é muito mais difícil do que provar que algo é verdadeiro. O telefone de Luciana vibrou. Uma mensagem de número bloqueado. Se você quer a verdade sobre Ricardo Costa, procure no arquivo de casos encerrados da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, caso número 2847. Nem tudo é o que parece. Luciana mostrou a mensagem aos outros. É a mesma pessoa que me ligou ontem à noite e disse: quem sabe sobre minha avó e minha família? Alguém está nos ajudando das sombras? Aurélio franziu a testa. Mas quem? Não importa quem seja agora mesmo, Isabela já estava em seu computador. O que importa é se a informação é real. Digitou rapidamente acessando bases de dados que Luciana não sabia que existiam. Aqui está. Isabela virou a tela. Caso 2847 da OAB, Ricardo Costa foi investigado há anos por falsificação de documentos em um caso cível. A investigação foi encerrada por falta de provas, mas o expediente menciona algo interessante. O quê? Todos perguntaram em uníssono. O denunciante original foi ameaçado e retirou as acusações. Adivinhem quem representava legalmente a parte acusada? Almeida Holdings. Aurélio murmurou. Exato. Ricardo tem falsificado documentos para Almeida por anos e agora está fazendo o mesmo contra nós. A noite caiu sobre a cidade. Enquanto o grupo trabalhava freneticamente, Luciana sabia que devia retornar ao hospital com sua mãe, mas também sabia que se não detivessem Almeida agora, tudo o que haviam conseguido desmoronaria. Preciso ir ver minha mãe, disse finalmente. Ela não sabe nada do que está acontecendo. Vá, Aurélio assentiu. Nós continuaremos trabalhando. Amanhã precisaremos de toda a nossa força. Doutor Aurélio. Luciana parou na porta. Minha mãe não sabe que o senhor é o pai dela. Quando vai lhe dizer? O ancião baixou o olhar. Quando tudo isso terminar, não quero que ela tenha mais preocupações agora. Ela merece saber a verdade. Eu sei e direi a ela. Prometo. No hospital, Renata estava acordada olhando as notícias na pequena televisão. Vi a coletiva de Almeida, disse quando Luciana entrou. Esse homem não tem limites. Mãe, há algo que preciso te contar. Luciana sentou-se junto à sua mãe e lhe contou tudo. Sobre Aurélio, sobre Carolina, sobre o segredo que havia permanecido oculto por décadas. Com cada palavra, o rosto de Renata passava por diferentes emoções. Surpresa, incredulidade, dor, confusão. Aurélio Machado, é meu pai? Sua voz era apenas um sussurro. Sim, mãe, você é filha dele e eu sou neta dele. E Almeida é seu primo e o meu também. Renata fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair silenciosamente por suas bochechas. Minha mãe nunca me disse nada, murmurou. Sempre que perguntava por meu pai, ela mudava o assunto. Dizia que alguns segredos era melhor não conhecer. A senhora está zangada? Renata abriu os olhos e olhou para sua filha. Não sei o que sinto. Toda a minha vida pensei que era filha de ninguém, que meu pai simplesmente não me quis. E agora descubro que é um dos homens mais ricos do país, que esteve nos observando por anos, sem dizer nada. Ele tinha medo, mãe. Medo de arruinar a memória da vovó, medo de complicar sua vida. E isso justifica décadas de silêncio enquanto nós lutávamos para sobreviver? Luciana não tinha resposta. Entendia a raiva de sua mãe. Também entendia as razões de Aurélio, mas entender não significava aceitar. Quero vê-lo, Renata disse de repente. Agora. Agora, antes que amanheça, antes que esse monstro de Almeida tente destruir o pouco que nos resta. Aurélio chegou ao hospital 1 hora depois. Luciana esperava do lado de fora do quarto, dando-lhes privacidade. Através da porta fechada podia ouvir vozes, primeiro calmas, depois mais intensas, depois soluços. A conversa durou quase 2 horas. Quando Aurélio finalmente saiu, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Como ela está? Luciana perguntou. Zangada, magoada, confusa. Aurélio se apoiou contra a parede. Ela tem todo o direito de se sentir assim. Eu lhe roubei a oportunidade de conhecer seu pai. Eu lhe roubei uma vida que poderia ter sido diferente. Ela te perdoou? Não sei. Ela disse que precisa de tempo, mas também disse algo que me deu esperança. O quê? Disse que, apesar de tudo, está orgulhosa de você, da mulher em que se tornou, e que se eu tive algo a ver com isso, ainda que indiretamente, então talvez haja algo bom em meio a tanto erro. Luciana sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Entrou no quarto
e encontrou sua mãe olhando pela janela. Mãe, Renata se virou. Seu rosto mostrava as marcas das lágrimas. Mas havia algo mais. Algo que Luciana reconheceu, porque o havia visto no espelho muitas vezes. Determinação. Vamos acabar com isso, Renata disse com voz firme. Esse homem, Almeida, é meu primo, meu próprio sangue, e dedicou sua vida a destruir pessoas inocentes, incluindo nós. Mãe, a senhora está doente. Precisa descansar. Descansarei quando isso terminar. Agora mesmo meu lugar é junto a você. Os médicos não vão deixar a senhora sair. Então sairemos sem que nos vejam. Renata sorriu pela primeira vez em dias. Você acha que só você herdou o fogo de sua avó? O amanhecer encontrou um grupo improvável reunido no escritório de Aurélio. Renata, pálida mas determinada, sentada em uma poltrona com uma manta sobre os ombros. Luciana ao seu lado segurando sua mão. Aurélio à frente delas com expressão de assombro, ao ver a filha que nunca conheceu enfrentando a batalha junto a ele. Os investidores ocupavam o resto da sala, cada um contribuindo com recursos e contatos. E no centro da mesa, uma tela mostrava a descoberta que mudaria tudo. Encontramos a origem da ligação misteriosa. Isabela anunciou. Não vão acreditar quem é. A imagem na tela mostrou um rosto que todos reconheceram. Era uma mulher de meia idade com traços que resultavam estranhamente familiares. Seu nome é Camila Almeida, Isabela explicou. É a irmã mais nova de Miguel Almeida e aparentemente tem recolhido evidências contra seu próprio irmão por anos. Almeida tem uma irmã? Luciana não podia acreditar. Uma irmã que ele praticamente apagou da existência? Aurélio murmurou reconhecendo o rosto. Camila, a última vez que a vi, era apenas uma adolescente. Miguel a mandou para longe quando assumiu o controle da empresa. Disse que era para o bem dela. Mas a verdade é que ela sempre foi a favorita de meus pais. Ele não podia suportar. E agora está nos ajudando? Aparentemente sim. Isabela, você pode contatá-la? Já fiz. Ela está a caminho. Camila Almeida chegou 30 minutos antes da coletiva de imprensa de Miguel. Quando entrou no escritório, Luciana notou imediatamente a semelhança familiar. Os mesmos olhos de Aurélio, a mesma postura ereta, mas onde Almeida irradiava crueldade, Camila emanava uma tristeza profunda misturada com resolução. Tio Aurélio, foi a primeira coisa que disse. Faz muito tempo, tempo demais. Aurélio se aproximou e a abraçou. Por que você nunca me contatou? Porque Maximiliano me ameaçou, disse. Disse que se alguma vez tentasse me aproximar da família, destruiria tudo o que eu amava. Camila se separou do abraço, mas já não tenho nada a perder. E quando vi o que ele fez a esta menina, soube que era o momento de agir. Olhou para Luciana com uma mistura de admiração e dor. Você é valente. Mais valente do que qualquer um de nós. Enfrentou meu irmão quando todos os outros olhavam para o outro lado. O que você tem para nós? Luciana foi direta. A coletiva de Almeida começa em menos de 1 hora. Camila tirou um disco rígido de sua bolsa. 23 anos de evidências. Gravações, documentos, testemunhos, tudo o que precisam para demonstrar que os documentos que meu irmão apresentará hoje são falsos. E muito mais. Como você conseguiu tudo isso? Porque Maximiliano nunca me considerou uma ameaça. Eu era apenas sua irmã fraca, a que havia sido exilada e esquecida. Nunca lhe ocorreu que eu estava observando, esperando, recolhendo cada erro que ele cometia. Camila conectou o disco ao computador. As pastas apareceram na tela. Aqui está a prova de que os documentos de Ricardo Costa foram criados há apenas 3 dias. Os metadados não mentem. E aqui, abriu outra pasta. Estão as gravações originais das reuniões onde Maximiliano ordenava cada ato de vingança contra seus inimigos, incluindo a campanha contra Renata Silva. Renata inclinou-se para a frente, seus olhos fixos na tela. Você tem gravações dele ordenando minha destruição? Tenho gravações de tudo. Meu irmão nunca aprendeu a ser cuidadoso, porque nunca acreditou que alguém se atreveria a desafiá-lo. Camila olhou para todos os presentes. Maximiliano me tirou minha família, minha herança, minha vida. Hoje, finalmente, vou recuperar algo do que perdi. Que coisa? Luciana perguntou. Minha dignidade e a justiça que tantos merecem. O salão de conferências estava lotado. Jornalistas de todo o mundo ocupavam cada assento disponível. Câmeras de televisão transmitiam ao vivo para mais de 100 pascalizes. Do lado de fora, milhares de pessoas haviam se reunido, muitas com cartazes que diziam: Justiça para Luciana e o mundo está olhando. Miguel Almeida entrou primeiro, ladeado por Ricardo Costa e um exército de advogados.
Seu sorriso arrogante irradiava a segurança de quem acredita ter vencido antes que a batalha comece. Minhas senhoras e meus senhores, começou do púlpito. Hoje revelarei a verdade sobre a conspiração mais elaborada que esta cidade já presenciou. Levantou uma pasta grossa. Aqui tenho documentos que provam que o Dr. Aurélio Machado planejou por décadas recuperar minha empresa usando uma menina como arma midiática. Uma menina que resulta ser sua neta ilegítima, produto de uma relação secreta com uma empregada. Os murmúrios encheram a sala. Dr. Ricardo Costa, meu assessor legal, foi testemunha dessas conspirações e está disposto a testemunhar sob juramento. Ricardo aproximou-se do microfone, mas antes que pudesse falar, as portas do salão se abriram de par em par. Luciana entrou primeiro. Atrás dela, Renata caminhava com passo firme apesar de sua debilidade. Aurélio a seguia junto aos investidores internacionais e, fechando o grupo, uma mulher que fez Almeida perder a cor do rosto, Camila Almeida. Camila, a voz de Almeida tremeu pela primeira vez. O que você faz aqui? Vim para dizer a verdade, irmão. A verdade que você tem tentado enterrar por 23 anos. Camila caminhou até o púlpito com a mesma autoridade com que seu irmão o havia ocupado momentos antes. Meu nome é Camila Almeida. Sou a irmã mais nova de Miguel Almeida e por mais de 2 décadas tenho documentado cada crime, cada mentira, cada vida que meu irmão destruiu. Conectou o disco rígido à tela principal do salão. Estes documentos que meu irmão acabou de mostrar foram criados há 3 dias. Os metadados digitais o confirmam. São falsos, fabricados pelo Dr. Ricardo Costa, que tem um histórico documentado de falsificação. A tela mostrou as provas, datas de criação, registros digitais, evidência irrefutável. Mas isso não é tudo, Camila continuou. Aqui estão as gravações reais. As conversas onde Maximiliano ordenou destruir Renata Silva simplesmente porque sua filha o humilhou ao demonstrar um talento que ele nunca pôde comprar. A voz de Almeida encheu o salão, clara e inconfundível. Quero que essa mulher não volte a trabalhar em nenhum lugar desta cidade. E quero que a menina termine no sistema, que aprendam o que significa me desafiar. Os jornalistas explodiram em perguntas. Os flashes das câmeras iluminavam a sala como relâmpagos. Almeida recuou, seu rosto transformando-se de arrogância a pânico. Isso está manipulado, gritou. É uma conspiração. A única conspiração aqui é a sua. Aurélio deu um passo à frente. Por anos eu o observei destruir vidas enquanto eu guardava silêncio. Esse silêncio termina hoje. Renata Silva é minha filha. Luciana Silva é minha neta. E sim, por décadas guardei esse segredo por covardia, mas nunca jamais conspirei para recuperar uma empresa. A única coisa que eu queria era proteger minha família de um monstro que eu mesmo ajudei a criar. Dr. Ricardo Costa, vendo que o barco afundava, tomou uma decisão desesperada. Eu posso explicar tudo. Aproximou-se do microfone. Almeida me obrigou a mentir. Ele me ameaçou com me destruir se eu não cooperasse. Tenho provas de seus outros crimes. Crimes que ninguém conhece ainda. Cale a boca. Almeida se lançou contra seu ex-aliado, mas os guardas de segurança o detiveram. Nesse momento, agentes federais entraram no salão. Miguel Almeida, o agente principal, falou com voz clara. Está preso por fraude corporativa, suborno a funcionários públicos, falsificação de documentos e conspiração. Tem direito a permanecer em silêncio. Enquanto o algemavam, Almeida olhou para Luciana com ódio puro. Isto não acabou. Sibilou. Tenho recursos. Tenho conexões. Voltarei. Luciana o olhou sem medo. Não, senhor Almeida. Não voltará porque agora o mundo sabe quem o senhor é realmente e o mundo não esquece. Os meses seguintes foram de reconstrução. A Almeida Holdings foi investigada exaustivamente. Descobriram-se décadas de corrupção, subornos e destruição de vidas. Miguel foi sentenciado a 25 anos de prisão. Dr. Ricardo Costa, em troca de sua cooperação, recebeu uma sentença reduzida, mas perdeu sua licença de advogado para sempre. Os bens confiscados de Almeida foram utilizados para compensar todas as vítimas de seus abusos. Dezenas de famílias que haviam sido destruídas, como a de Luciana, receberam finalmente justiça. E $1 milhão que Almeida havia prometido como brincadeira cruel foi ordenado pelo tribunal como compensação oficial para Luciana Silva. Não quero o dinheiro dele, havia dito Luciana quando a informaram. Então use-o para algo bom, Aurélio sugeriu e assim fez. A Fundação Carolina Silva abriu suas portas 6 meses depois do julgamento. Nomeada em honra de sua avó,
A fundação dedicava-se a identificar e apoiar jovens talentos sem recursos, meninos e meninas com habilidades extraordinárias, mas sem oportunidades, exatamente como Luciana havia sido. Helena Dubois, Omar Al-Rashid e Yuki Tanaka se tornaram patrocinadores principais. Camila Almeida doou sua parte da herança familiar para financiar bolsas de estudo e Aurélio, finalmente reconciliado com sua filha Renata, dedicou seus últimos anos a trabalhar junto à sua neta. Renata se recuperou completamente de sua doença. Os melhores médicos, pagos com fundos que finalmente podiam custear, a trataram até que sua saúde fosse mais forte do que nunca. Agora trabalhava como coordenadora da fundação, ajudando outras mães que enfrentavam as mesmas lutas que ela havia sobrevivido. Mãe, Luciana lhe perguntou uma tarde, enquanto revisavam solicitações de bolsas. A senhora perdoou o Dr. Aurélio? Renata sorriu suavemente. O perdão não é um momento, filha, é um processo, mas cada dia que o vejo tentando compensar seus erros, cada dia que o vejo amando você como o avô que sempre deveria ter sido, esse processo avança um pouco mais. E algum dia a senhora o chamará de pai, talvez, quando eu estiver pronta, quando ele estiver pronto, quando ambos tivermos cicatrizado o suficiente. No dia do aniversário de Luciana, uma carta chegou da prisão. Era de Miguel Almeida. Não espero seu perdão, escrevia com letra tremida. Não o mereço, mas quero que saiba que cada dia neste lugar, penso no momento em que você riu de mim sem rir, quando demonstrou que o verdadeiro poder não está no dinheiro nem nos títulos, mas na dignidade, uma dignidade que eu perdi há muito tempo, se é que alguma vez a tive. Sua avó Carolina era extraordinária. Agora entendo por que meu tio a amou tanto e entendo por que você é quem é. Espero que algum dia, quando for adulta, possa olhar para trás e ver que mesmo os monstros podem aprender, ainda que seja tarde demais. Luciana leu a carta 3 vezes antes de guardá-la. Não respondeu. Não era necessário. Algumas feridas precisam de tempo. Algumas respostas não existem e algumas pessoas simplesmente devem viver com as consequências de suas decisões. Anos depois, Luciana Silva se tornou a tradutora mais jovem a trabalhar para as Nações Unidas. Sua história foi contada em documentários, livros e filmes, mas ela sempre insistia em que não era sua história a importante. É a história de minha mãe, dizia em cada entrevista, quem trabalhou toda a sua vida para me dar oportunidades. É a história de minha avó Carolina, quem me herdou o amor pelos idiomas sem sequer me conhecer. É a história de todas as pessoas invisíveis que têm talentos extraordinários, mas nunca recebem a oportunidade de demonstrar. Luz, em seu escritório, sobre a escrivaninha, mantinha uma foto emoldurada. Era daquele dia, na sala de reuniões da Almeida Holdings, uma menina com mochila escolar, rodeada de executivos que zombavam dela. Abaixo da foto, uma placa com palavras que sua mãe lhe havia dito naquela noite no hospital. As palavras podem mudar o mundo, e de fato, haviam mudado, porque uma menina havia demonstrado que o talento não precisa de certificados, que a dignidade não tem preço, e que às vezes os maiores gigantes podem ser derrubados pelas vozes mais pequenas. Só é preciso a coragem de falar e alguém disposto a escutar.